A física, ela não é moral e ela não é imoral. Ela é amoral. Ela tanto faz você para ela ou não, você existir ou não. A árvore bonita que você se refresca, a água limpa que você bebe ou não. O oceano acabar ou não. A natureza, ela segue o seu percurso. O que a gente, na verdade, quer é saber o que somos. A pergunta que os ateus mais fazem é o que somos, onde estamos, de onde viemos e para onde vamos e qual o propósito da vida. Coisa que religioso passou milênios e milênios tentando explicar isso e é tentar agradar os deuses para ver se os deuses nos contam alguma coisa. Tentar explicar não, eles afirmam que tudo isso é Deus, né? Então, as pessoas que são não necessariamente ateus, agnósticos, até religiosos, crentes, muitos cientistas são crentes, né? Crentes em diversas religiões, em diversos deuses. Se explica isso através de metodologia, né? Através da método científico, etc. No caso, a nossa proposição é o seguinte, em relação ao ateísmo. Deuses não existem, é a nossa proposição. Agora, tem ateus que acreditam na ciência, tem ateus que não acreditam, né? A nossa proposição é que as pessoas busquem o conhecimento de como o mundo, como o universo funciona. Exatamente. E não acreditem, por exemplo, em qualquer coisa que falam para elas, até porque elas podem estar caindo num grande golpe e terem a vida destruída. Mas agora me explique então uma coisa, que o Cabeleira falou da teoria dele, da beleza, de tudo que existe. Não, teoria minha não. É o que você acredita, tá? Não é uma obrigado. teoria, só porque você não tem essa capacidade de criar uma teoria, mas Eita. do que você acredita. Eita. Mas... O cara é grande, o cara é grande. Cuidado. Que eu brigo com ele. Olha, você tá falando. O lance é o seguinte, você já falou assim, que de acordo com a dimensão que existe, a gente é um grão de poeirinha aqui no mínimo de Araguari. Não significa nada. 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 Mas existe uma coisa gigantesca, que é o universo, que são vários universos, na verdade, são várias galáxias e tudo mais. Tá, isso surgiu de uma explosão. Mas quem disse que surgiu da explosão? Então, existe alguém que criou isso Primeiro pra que vocês? não é explosão. Alguém criou isso? Calma. Quando se fala explosão, é mais uma das muitas divulgações científicas que são feitas de forma pedagógica, que é essa forma pedagógica que as pessoas tomam como literal, etc, vai sendo difundida e a pessoa tem entendimento errado. Não teve. Então o Big Bang não foi uma explosão, é que muita gente fala assim, explodiu uma pedra lá, não sei o quê, e dessa pedra que explodiu surgiu o macaco, e o macaco nasceu um ser humano. Não é assim. Primeiro, o Big Bang, ninguém sabe se ele é a origem, digamos assim, do nosso universo, se existe um universo além de, vamos chamar aqui hipoteticamente de um metaverso, porque todas as configurações matemáticas apontam para um metaverso onde vai ter flutuações de vários universos, tá? Teoria das cordas, vai ter lá a teoria da inflação cósmica, vai ter várias. O Big Bang é quando você tem um ponto extremamente denso e esse ponto extremamente denso ele começa a se expandir. Por quê? Quem criou isso não foi um ateu. Sabe quem criou isso? Um padre. Quem? Um padre. Chamado Georges Lemaitre. Georges Lemaitre criou isso. Aí você vai falar assim, o padre é ateu? Não. E analisando Einstein. Exatamente. Ele fez os cálculos do Hubble também. Tá vendo? A igreja é boa. Ele pegou esses cálculos e ele entendeu o seguinte, olha, se tudo hoje está se afastando, as galáxias estão se afastando, significa que no passado elas estavam É como uma bexiga, né? Uma bexiga. próximas, não é isso? E aí ele, com as equações de Einstein, com as observações de Hubble, ele, com os cálculos dele, outros estudos, outras metodologias, chegou na conclusão que chegaria num ponto extremamente denso, extremamente quente. E aí eles iriam, depois os cientistas, fazer experimentos para verificar se aquilo ali tinha fundamento ou não. Uma dessas observações foi a radiação cósmica de fundo. Que aí você consegue verificar quase como se fosse a infância do universo, o universo recém-nascido ali, né? E o outro é o redshift, que você consegue dizer que realmente, olha, no passado, tudo indica que o universo sofreu uma expansão. Só que o que as pessoas não falam é que o Big Bang ocorre até hoje. Você sabia disso? Sério? Nós estamos agora no Big Bang. É que as pessoas pensam com essa ideia que muitas das vezes difundida tanto de forma pedagógica ou até mesmo por lideranças religiosas de forma pejorativa, de que foi uma explosão, puff, né? Sim, igual você vê no filme, pum, se formar, aí da explosão surgiu alguma coisa. Não tem nada a ver com isso. As partículas que surgem do Big Bang, elas vão sofrendo um processo de aglutinação. Esse processo de aglutinação vai gerar campos gravitacionais ali que são comuns, e esses campos gravitacionais comuns vão fazer grandes nuvens de átomos, né, que são nuvens ali de hidrogênio e hélio, colapsarem naquele campo gravitacional comum e acenderem o processo de fusão nuclear.
Esse processo de fusão nuclear vai fazer outros elementos, né? Do hidrogênio, o hélio, aí vem o molibdênio, o manganês, o oxigênio, até chegar no ferro, que é o assassino de estrelas, e ela vai ou ejetar suas camadas externas ou vai explodir num processo chamado supernova ou hipernova. Aí vai ter novas gerações de estrela até chegar numa nova geração que vai ter ali planetas se formando, né? Planetas geralmente hipergasosos, mas vai ter alguns ali que são planetas rochosos como a Terra, como Marte, como Vênus, né? E aí esses planetas têm uma probabilidade de estarem numa zona habitável, ou uma Lua tá também numa zona habitável e com a temperatura certa, ter água em estado líquido, etc, e poder produzir vida. 100% explicado. Não é 100% Não existem lacunas, não existem vagas. Não existem dúvidas ainda. Rodrigo. Estamos 100% explicados. Não. Conhecemos a nossa origem. Primeiro que você tem que entender, a ciência não trabalha com 100% de nada. Rodrigo, eu vou tentar trazer isso pra ti da seguinte forma. O ateísmo não fecha o assunto, não. A gente não tem um martelo. Primeiro que pra o ateísmo nem trabalha com isso. O ateísmo Exatamente. é só sobre a não crença em divindade, É só tá? isso. Só isso. Então, assim, o que a gente está fazendo é uma separação das coisas. Entende? As explicações. É assim, você dá uma explicação de que você andou por sobre as águas, aí agora nós tentamos fazer a mesma coisa e não conseguimos, fica uma alegação sua, que você vai ter que provar pra gente. O que a gente está pedindo, na verdade, são as provas das supostas alegações que você está fazendo. A crença, eu acho bonita que as pessoas tenham suas crenças, que elas guardem isso para si. Agora, o camarada escrever um livro, o cara chegar num simpósio, numa palestra, para dizer que o mundo veio assim e que o mundo foi assado, aí eu digo, eu tenho que discordar dele. O cara dizer, olha, tudo começou da seguinte forma, o meu Deus, não o seu, tá? Desculpa você, mas o meu Deus criou todas as coisas. Aí o islâmico traz um Deus averso, um Deus antagônico, um Deus que escreveu um outro livro, o Corão, para trazer uma revelação para Muhammad completamente diferente do que ele trouxe para Moisés. Isso foi enganado. Aí o que acontece? Aí diz, não, a explicação dele sobre o universo tá errada. A explicação do hindu também tá errada. Mas quem que tá certa? A minha. Eu acho que todos eles estão certos em relação ao Deus do outro. Exatamente. Então, agora, presta atenção assim. Mas aí, ô Jason, sabe o que a gente tá fazendo aqui? Enxugando gelo. Ah, sim, verdade. Vamos botar o espinho na carne do crente? Deus é perfeito? Sim. Deus é bom? Sim. O tempo Se todo. Deus é perfeito e Deus é bom, você acha que Deus ele sofre corrupção? Deus pode ser corrompido em sua essência? Não, de forma nenhuma. Então se ele é justo? Completamente. Se Deus é 100% Mais do que amor, justo, ele é justo e 100% bom, por que existe padres e pastores abusando de crianças dentro da igreja? Porque eles não estão seguindo a Deus. Não, esse cara mas aí... desviou Não. do caminho. Ele não é de Deus. Vamos lá. Você me perguntou, eu tô Se respondendo. Deus é 100% bom, é 100% justo, como é que existe maldade sendo praticada? É a teoria da luz. Na verdade, não existe. Ó, né? novamente, se Deus entendeu? Se Deus é 100% luz, tá se Deus é 100% luz, tem é escuridão? ausência de luz. Ele está falando a ideia de Agostinho. A ideia de Agostinho de que a maldade é uma ausência de Deus. Só que o que eu quero te explicar é que Deus é onipresente. E não existe ausência para a onipresença. Onipresença é aquilo que abarca todas as coisas. Se o seu Deus é onipresente, ele não pode ser ausente em nenhum lugar. Logo, se Deus é vida, o oposto dele, certo? Que se opõe ao outro, é a morte. Logo, a morte não pode existir em canto algum, em espécie alguma, em modelo nenhum, físico, mental, espiritual, em nenhuma espécie, porque Deus é vida e Deus é onipresente. Se Deus ele é perfeito, nada poderia surgir de imperfeição, porque Deus não poderia, primeiro, conhecer a imperfeição. Certo? Segundo, por ele ser onipresente e onisciente, onipotente. Então essas características e esses atributos a Deus é que gera ainda mais dúvidas e que vai gerando cada vez mais o ateísmo. Mas essa dúvida sua é o seguinte, você está confundindo. Isso aí que você está falando realmente é Deus. O quê? E tudo isso que você falou que é onipresente, é onipotente, isso aí Deus realmente é isso. Aí eu pergunto, como é que um Deus onipresente pode ser ausente? Só que você está esquecendo que, tipo assim, quando ele criou a gente, que é o ser humano, ele deu pra gente uma coisa que é o livre-arbítrio. Ele continua com todas essas propriedades. Aonde que tá e a gente abre mão
livre-arbítrio. próximo O que é dele, livre-arbítrio? Não é você com as escolher? nossas Roberto, escolhas. Isso. Aonde está Ele isso te na deixa Bíblia? fazer Eu dei o isso. livre-arbítrio ao homem. Oi? Aonde tem eu dei o livre-arbítrio ao homem? Supõe-se, né, que na escritura tenha livre-arbítrio. Né? Você tem que supor isso, né? É uma inferência que alguns fazem. Na aí Bíblia você vai ter. fala Não tem que livre-arbítrio tem, na não tem. Bíblia. Não tem livre-arbítrio Você na tem Bíblia. passagens que dão a entender que tem. Exatamente. Só que tem passagens que dão a entender que não tem. Não tem. Por exemplo, quando Que ele nós fala, destinamos eu pronto. faço o ímpio para o dia do castigo. E aí? Eu faço o vaso preparado para o dia da perdição. Quando ele fala, por exemplo, em Isaías 45:7, que ele cria o bem e o mal, tove uvorerá, ele tá falando que ele cria o mal. Só que você falou que Deus era 100% bom. Se Deus é 100% bom e 100% justo, como é que ele criou o mal? E aí? Tá. Ele criou os dois. E o mal seria, vamos entender. Aí voltando nesse meu Mas raciocínio, como é que é o que eu consegue? tenho, tá? Entenda É o filosoficamente, raciocínio lógico que eu filosoficamente a pergunta do Antônio. tenho. Sim. Como é que Deus, Sendo ele é 100% Se ele é bom. bom, de onde que ele onde tira a tirou? matéria má? Aonde que ele tirou a ideia do mal? Você É já porque assistiu um a jogo gente de quer- futebol? Você já assistiu um jogo de futebol? Se tiver só um time, é muito chato, mano. Ah. Você tem que ter o outro Ah, lado. tá, Você tá, torcer, tá, entendi. Você torcer, você fazer o Então negócio Deus ele tá fazendo acontecer. jogos mortais, né? Ele é o Jigsaw e ele tá fazendo um Big Isso. Brother do mal pra ver, é isso aí, padre. Estupra mesmo essa criança dentro da sua igreja, dentro da minha igreja, né? Não Isso tem aí. sentido. Então Não, ele tá nossa. olhando e não tá fazendo nada. Nós somos homens, a gente quer explicar a Deus pela razão, pela lógica. Mas como que você Ué, explica Deus por quais outros Mas, Deus canais? mas os argumentos. Ultrapassa a razão. Tá, peraí. A gente precisa de fé pra Vamos explicar lá, Deus. vamos lá. Não, mas a fé não explica nada. rapidinho. A Pensa- fé e a não, razão tem que Não é andar pra de mão explicar, é pra dada. receber, calma aí. né? Em algum Pensa- momento, por quê? Porque a razão não vai bastar, e aí você tem que ultrapassar Pensa ela. comigo o que você acabou de dizer. Ouve o que você disse. A razão não consegue explicar Deus. Não. Mas como é que você racionalmente sabe que a razão não explica Deus? Como é que você soube disso? Pela lógica, a gente Ah, acabou de fazer... você acabou de A falar. gente acabou de fazer a lógica aqui. Não, a gente acabou de fazer a lógica aqui e a lógica não explica Deus. A lógica é a razão. Mas aí, Você tá aí entendendo? ele tira o Razão. raciocínio de que. Você tá entendendo? Ah, Você- meu pai. Mas a Você se lógica é do escutou? homem. Não, a lógica é a lei do homem. que doideira. Mas A você- lógica não explica Deus. Você se escutou o que você acabou de falar agora? sim. Se escuta. Sim. Você disse pra mim que a razão não consegue explicar Deus. Exato. Mas pra você chegar a essa ideia, como é que você sabe que a razão não explica Deus? Exato. Pelo exercício que a gente acabou de fazer aqui agora. Qual? que Qual? A lógica. A A lógica lógica. não explica. Entendeu agora? Tá, É isso. mas e aí? Qual Você que não é a tem- graça disso? Caralho, Não, a mano. lógica não explica Deus. Então, Tá, se e você aí? sabe que E a aí? lógica Tá não usando a explica, lógica. Tá entendendo? Não, tá. É paradoxal. A lógica humana, a razão humana não explica Deus. então se a razão Cara, nós humana somos não humanos. explica, como Nós é que a somos gente... humanos, nós jamais vamos compreender Deus. Nós jamais vamos conseguir explicar Deus. Como é que você sabe que nós não vamos conseguir? Quem foi que te deu Porque essa nós tese? somos humanos. Isso não é uma explicação Claro, plausível. Ó, claro Rodrigo, que é, claro Rodrigo, que é. não é uma... A gente Essa- quer ultrapassar essa- um conhecimento que não pertence a nós. Essa é a tudo explicação bem. que o pastor adora ouvir, né? Exatamente. Pô, o pastor até Os tem pastores orgasmo se ouvindo isso. aproveitam de pessoas com essa Mentalidade. mentalidade que você está tendo aí agora, que você está expondo. Milhares de pessoas Não, têm. várias pessoas Músicas, se aproveitam. Os ateus se aproveitam direto de vários seres humanos. Se a gente for olhar regimes ateus aí, mataram milhares. Não, Regimes isso não é ateus? ateísmo. Sim, Não, União Soviética, não. Camboja, Ó, Mao Tse-tung, não. vários, Coreia do Aí Norte, cê Coreia do misturou. Norte, Peraí. estados laicos, Aí estados você misturou ateístas. alho com que bugalho. Não, senhor. peraí. Não, Por senhor. exemplo, Qual foi- assim, Pode rapidinho. fazer uma pesquisa no Qual Google. foi o momento... Regime ateu. Qual Regime foi o ateu. Ó, me momento- fala um livro ateu que ensina a matar os outros. Aí bugou, né? Aí bugou. Não, mas não é um livro. É porque assim, o Qual que foi a o cara tá ideologia? falando, Qual o que foi a o cara tá ideologia? falando é que Deixa- Qual a deixa eu fazer uma ideologia... pergunta. Rapidinho, Antônio. Sim. Qual a ideologia 100% ateia que disse eu te mato em nome do nada? É. Qual foi? Me fala uma fonte onde Stalin, o Mao Tse-tung, Kim Jong-un, seja lá quem for, Kim Jong-il no caso, esses ditadores mataram em nome do nada. Eu te mato em nome do ateísmo. Houve isso, uma confissão dessa Então, na mas Não, história? o que eles ele mataram, fala- eles mataram pela fé. Pela mataram, Como assim? Eles mataram pra acabar com a religião. Mataram pra acabar com a religião. E substituíram os santos por eles. Pelos Estado, líderes. é. Pelos líderes. Adoração aos líderes. Aos líderes que não... A adoração é coisa de quem? De ateu ou de religioso?
Pode ser dos dois. Pode Ah, ser dos dois. não, tá Pode entendendo? ser dos dois. Não tem. Que tem uma cambada de ateu Morego. que adora vocês, velho. Aí, Não, Adoração peraí. dos dois. Não, peraí, adorar dos não. dois. Ó, você tá confundindo. Adoração dos dois. Olha só, olha só, olha só. Calma aí. Adoração. Calma, Adoração. calma. Ateísmo é uma religião. Calma. Olha, ele vai tocar Ateísmo fogo é na uma gente religião. hoje. Hoje é o dia que ele vai tocar fogo Calma, na gente. calma. Ateísmo Olha é o uma combustível. religião. Calma, Olha o calma. combustível dele aí, ó. Deixa eu Rodrigo. falar rapidinho aqui, olha só. Ateísmo não é religião? Não. Não, Por exemplo, assim, qual é o nome do penteado de um careca? Careca. Careca não é penteado. Qual é o nome Liso. da coleção de alguém que não tem coleção? Pouca. Não tem. Então, assim, quando você fala que ateísmo é religião, você está caindo em uma problemática de conceito, tá? Você falar assim, olha, existem ateus que fizeram coisa errada, concordo com você. Existem ateus que fazem coisa certa, concordo com você. Agora, você não pode falar assim, o ateísmo matou milhões. Existe ateu extremista? Existe ateu extremista. Não, Ó, calma, isso calma. é Rapidinho, parte só um da minuto, religião, só um entende? minuto. O cara As extremo- pessoas não chamam de extremista. Deixa eu só explicar aqui pra você, ó. Diz que Antônio é extremista, Não, que eu vocês sou não. extremista. Vocês Calma aí. não, mas o cara que briga com o outro na rua por causa disso, ele é um extremista. Não, eu digo assim, por Entendeu? exemplo, E Mas esse olha cara é só, calma perigoso aí, tanto gente. quanto. Deixa eu explicar aqui, vamos lá. Quando a gente fala de ateísmo, você não vai. O conceito de ateísmo é só a não crença em divindade, é só isso. Diferente das religiões, onde tem religiões que falam: olha, se sua filha não for virgem no dia do casamento, você tem que apedrejá-la até a morte. Se você bater no seu escravo e ele não morrer em um dia, tudo bem, porque é seu dinheiro. Você pode ir lá e condenar aquele povo ao anátema e exterminar eles. Isso a religião faz muito bem. Ensinar, por exemplo, preconceito contra LGBTQIA+, ensinar um monte de coisa errada, apoiar o infanticídio, coisas que explorar o pobre, isso é coisa que a religião faz em nome da religião, em nome da fé. Agora, você nunca vai encontrar em nenhum livro, em nenhuma cartilha, em nenhum manual, uma bíblia ateia ensinando a matar os outros. Isso não existe, cara. Isso não existe. Você pode falar assim, houve na história ateus que foram filha da puta, assim como houve na história cristãos que foram filha da puta. Da humanidade. Agora faz parte do homem. você Faz fala parte, assim, o ateísmo exatamente. matou. Aí eu pergunto, me dá um versículo, capítulo e versículo E de um outra, manual quando- ateu fazendo isso, E cara. outra, Não, se quando... falar que o ateísmo matou, então a gente não pode falar que o cristianismo matou. Então, quando você fala que os Estados Unidos jogou a bomba atômica no Japão, eu vou falar assim, então o cristianismo matou os japoneses com a bomba atômica? Você acha que faz sentido isso? Não. Ah, então pronto, cara. Como é que você quer botar na conta do ateísmo coisas que pessoas fizeram? Ele não soube explicar. O que ele quer, o que para mim realmente é um fato é o seguinte. Países, por exemplo, que se entregaram ao ateísmo, deixaram de ter alguma fé religiosa de alguma forma, acabaram eliminando fatores religiosos com tamanha crueldade como vocês aplicam que o fator religioso também agiu. Então, Então, você mentira entende isso. que a doutrina Vamos de uma lá. Bíblia ou pessoas que não têm religião Vamos lá, acabam Robertinho. fazendo as mesmas coisas? Não tem nada a ver isso. Vamos lá. Quais são os países que têm a maior porcentagem populacional de ateus hoje e em que posição eles estão no IDH? Você sabe quais são esses países? Eu já ouvi Opa, falar. países que foram Isso. construídos pela igreja, né? E hoje Então não calma são aí, mais. calma aí. A Rússia. Inclusive, a Ó, maioria calma aí, deles calma aí. tem uma A cruz União na bandeira, Soviética né? foi construída pela igreja. Então o que você está falando é que a morte que a União Soviética causou foi culpa da igreja, é isso? Não. Eu não tô entendendo o Não papo. vou Ó, explicar, então a União calma aí. Soviética tinha muito Calma aí, calma aí. Por que os países têm um IDH alto, países que são ateus? Mas a Você questão perguntou. Ó. Eu falei que são países que foram construídos pela igreja. Então, mas agora você tem um tá problema. falando... Tem um problema, E Rodrigo. eles Calma aí, mataram calma aí. os Nessa religiosos mesma depois. época, Calma, não. nessa Não mesma assistiu isso, época cara. em que a igreja dominava a Suécia, dominava a Finlândia, dominava aquelas partes dos países escandinavos. Como que era a vida deles? Era boa ou ruim? Hã? Acho que era boa. Não era não. boa? Eu sou Você já velho, viu mas não é histórico já? tanto Como é assim. que era? Boa. Depois quando a igreja, depois quando a religião saiu da cabeça das pessoas, elas passaram a ser mais autônomas, mais independentes. Mais secularizado. Mais secularizadas. Eles melhoraram ou pioraram? Eles começaram a tirar a própria vida lá. É o país Aonde que tem isso, maior cara? índice. Não, mentira, Calma. cara. É o país que mais Cara, tem índice de pessoas que tiram a Isso é própria mentira. vida. Você tá peraí, acreditando? não, Abre o Google aí e não, pesquisa. não. Vamos pesquisar. Olha só, Olha, olha só. Se você você vê que pega, as por pessoas- exemplo, os países ali que são ateus, né? A Suécia, a Dinamarca, e você compara com os países que são cristãos, que estão ao lado, por exemplo, a Bielorrússia, a própria Rússia, que são cristãos ortodoxos, você vai ver que o índice de suicídio nesses países que são cristãos são maiores. Você Isso é vê mentira, que cara. um sueco, por exemplo, olha a educação deles.
trabalharem pouco, certo? Ter um imposto alto que retorna para a sociedade, Sim. certo? Ter um país mais democrático, mais livre para todas as pessoas, onde elas podem opinar, onde tem direitos da mulher, direito da criança, direito do homem, onde a Constituição segue-se legitimamente, onde deputados e pessoas de cargos altíssimos não usurpam os cargos que têm, andam de ônibus. Na Suécia, por exemplo, exato. o camarada vai lá, o deputado, além de andar de ônibus, ele paga o táxi dele, paga o Uber dele, e ele vive numa casa com quartos e quartos para o deputado, onde eles não têm uma pessoa para lavar a roupa deles. Eles têm que ter um dia na semana, tá lá um calendário escrito na parede, certo? Para que eles possam lavar a roupa deles na máquina. Aí o que acontece? Aí você vê que nos países mais islamizados, mais cristianizados, mais fundamentalistas, essas liberdades são suprimidas. Aí eu pergunto, isso é um sintoma de quê? Isso é um sintoma de que a religião, ela tende através do seu fundamentalismo exacerbado, controlar as pessoas aos valores culturais que ela tem. Só que os valores que ela tem já são valores ultrapassados. Elas não servem mais para nós. Assim como pegar Levítico, que eu acabei de falar para vocês, e tentar curar uma pessoa com hanseníase hoje usando Levítico. Eu não tenho possibilidade, ninguém quer aceitar isso, nem você que acredita em Deus quer aceitar que Deus faça isso com você. Você quer os métodos mais atualizados, você quer os médicos mais recomendados. Então, o que, na verdade, nós estamos aqui pelejando é para termos um país, um mundo mais secular, com pessoas... Mais laico, não é nem ateu, laico. Liberdade. Exatamente, a gente não está à procura de fazer novos ateus. Nós estamos aqui tentando conscientizar as pessoas em busca da verdade. Não é dizer para você a verdade está aqui e puxar você para cá. Não, é dizer, olha, o método que nós utilizamos é esse daqui, para que nós possamos ter métodos mais confiáveis para chegarmos a um denominador comum. E não a fé religiosa. Por exemplo, isso aí que ele está falando. Você acha que a bancada evangélica hoje, os cristãos que estão lá no poder, eles estão mais interessados em fazer leis pautadas, em trazer benefícios para empresas de líderes religiosos, para isentar impostos de religiosos? Ou eles estão mais interessados, inclusive colocar criacionismo nas escolas, combater teorias científicas, né? Falar que a evolução está errada, o Big Bang é uma farsa. O Eberlin, tá ali o livro dele, não é verdade? Tá lá, ó. Pergunta pra ele, pergunta pro Eberlin. Eberlin, o que você gostaria de colocar nas escolas? Evolução ou criação? Ele vai falar criacionismo, né? É o criacionismo. Mas eu pergunto, qual é o modelo que ele tem? Científico. Modelo nenhum. Nada. Qual é o modelo que ele explica? Traz um modelo aqui, traz uma teoria pra nós aqui, comprovada, certo? De que o criacionismo é o modelo mais correto. Não tem. Então, pra que você vai colocar isso nas escolas? Mas porque... Agora, nós temos um modelo evolucionista? Temos. Temos um modelo big bandista? Temos. Temos como apresentar isso? Temos. Funciona. Agora, funciona. A lei da relatividade geral de Einstein funciona. A gente desenvolve tecnologia com essas coisas? Não, o evolucionismo funciona, mas ele é totalmente contestado. Você vai querer falar que o pescoço da girafa está crescendo até hoje. Como é que eu não entendi. Pegou massa. Calma aí, vamos lá. O bico do passarinho tá mudando o formato ali. É porque, olha só, presta atenção. A concepção das pessoas sobre a evolução é difícil, viu? Primeira coisa para você entender sobre evolução é o seguinte. A evolução, ela depende de uma pressão no ambiente ou de uma seleção de alguma forma. Pode ser sexual, pode ser qualquer tipo de seleção. Por exemplo, existe na África uma família que eles têm os dedos colados, né? Eles nascem com os dedos colados. Isso é algo que traz benefício, sim ou não, na sua visão? Teoricamente, não. Não. Mas, por eles se relacionarem entre eles, aquela característica vai passando adiante. Entendeu? Sim. Então, por questões ali de reprodução sexual, por aquela característica estar conseguindo ser passado adiante, aquilo ali que mesmo sendo algo negativo vai passando adiante. Agora nós já temos, por exemplo, em outra população chamada Bajau, já ouviu falar? É os da água lá? Da água, isso. Fudido aí. Eles conseguem mergulhar bem fundo, né? Respirar não sei quanto tempo. Muito tempo. Só que o que acontece? Você concorda que as crianças ou os adultos
que mergulham, mas não conseguem voltar, eles não transmitiram seu gene adiante? Você concorda com isso? Concordo. Agora, os que conseguem mergulhar bem fundo e conseguem voltar, eles transmitem, têm mais chance de se reproduzir? Uhum. Então, essa característica, ela vai passando adiante na população. De que pessoas que conseguem ficar... Tem um órgão que é um pouquinho maior. Um pulmão né? maior, no caso. Eu não acho que nem um pulmão, é um outro... Eu esqueci o nome agora. Que ele resiste mais, né? É maior. Essa pessoa que consegue fazer isso por mais tempo, ela está sobrevivendo e